Suspenda a descrença. Enquanto eu estava queimando os miolos para entender como esse político barato conseguira pôr Martin Birmingham no telefone e nós não, o FBI de Pittsburgh apareceu com um caso de sequestro. Meu parceiro Chuck me trouxe as fitas de gravação do caso porque achou divertido. Era o seguinte: um traficante de drogas de Pittsburgh sequestrara a namorada de outro traficante de Pittsburgh. E, sabe-se lá por que motivo, o traficante que era a vítima recorreu ao FBI para pedir ajuda. Ir ao FBI parecia algo meio contrário aos interesses desse cara, sendo ele um traficante e tudo mais. Mas ele decidiu agir assim porque não importa quem você seja, quando precisa de ajuda, recorre ao FBI, certo? Nas fitas, nossos negociadores de reféns estão passeando com esse traficante enquanto ele negocia com o outro. Normalmente, orientaríamos o cara a fazer uma pergunta de prova de vida irretocável, como: qual era o nome do ursinho de pelúcia da namorada quando ela era pequena? Mas, naquele momento, o traficante ainda não havia sido preparado para fazer uma pergunta correta. Então, no meio da conversa com o sequestrador, ele soltou esta: Ei, cara, como vou saber se ela está bem? E a coisa mais engraçada aconteceu. O sequestrador ficou em silêncio durante 10 segundos. Estava completamente desconcertado. Em seguida, ele disse em um tom de voz muito menos agressivo: Bem, eu ponho ela ao telefone. Fiquei perplexo porque aquele traficante sem nenhum treinamento conseguiu uma vitória fenomenal na negociação. Levar o sequestrador a se oferecer para pôr a vítima ao telefone é algo incrível. Foi quando tive meu momento de revelação e percebi que essa era a técnica que eu procurava. Em vez de fazer uma pergunta fechada com uma única resposta correta, ele enunciara uma pergunta aberta, mas calibrada, que forçou o outro cara a fazer uma pausa e pensar sobre como resolver o problema. Pensei comigo mesmo que aquilo era perfeito, uma pergunta natural e normal, não um pedido. Foi uma pergunta como engaja porque pede ajuda. O melhor de tudo é que ele não ficava devendo nada ao sequestrador. O cara é que se oferece para pôr a garota ao telefone. Ele pensa que é uma ideia dele. O sequestrador acredita que está no controle. E o segredo de obter a vantagem em uma negociação é dar ao outro lado a ilusão de controle. A genialidade dessa técnica foi bem explicada pelo psicólogo Kevin Dutton em seu livro Split Second Persuasion. Ele fala sobre o que chama de descrença, uma resistência ativa ao que o outro lado está dizendo, uma completa rejeição. Geralmente é o ponto de partida de uma negociação. Se você nunca sai dessa dinâmica, acaba gerando confrontos, em que cada lado tenta impor seu ponto de vista. Temos então dois cabeças duras batendo um contra o outro, como em duas palmas. Mas, se você consegue fazer o outro lado renunciar à descrença, pode levá-lo aos poucos para o seu ponto de vista com a energia dele. Da mesma forma que a pergunta do traficante levou o sequestrador a se oferecer para fazer o que o traficante queria. Não se trata de persuasão direta. Em vez disso, você transporta o interlocutor para suas ideias. Como diz o ditado, a melhor maneira de se andar a cavalo é ir na mesma direção que ele. Nosso trabalho como agentes de persuasão é mais fácil do que pensamos. Não se trata de fazer os outros acreditarem no que dizemos, e sim levá-los a parar de desacreditar. Quando alcançamos isso, metade do jogo está ganha. A descrença é o atrito que mantém a persuasão sob controle, diz Dutton.
Sem ela, não haveria limites. Dar a seu interlocutor a ilusão de controle fazendo perguntas calibradas, pedindo ajuda, é uma das ferramentas mais potentes para suspender a descrença. Não muito tempo atrás, li no The New York Times um artigo escrito por um estudante de medicina que se viu diante de um paciente que tinha arrancado o tubo intravenoso feito à mala e se preparava para ir embora do hospital. Tudo isso porque o resultado de sua biópsia estava muito atrasado e que ele se cansara de esperar. Foi quando um médico experiente chegou. Depois de oferecer calmamente um copo de água ao paciente e perguntar-lhe se poderiam conversar por um minuto, ele disse que entendia a insatisfação do paciente e prometeu ligar para o laboratório para saber por que o resultado estava demorando tanto. Mas foi a atitude seguinte do médico que, de fato, suspendeu a descrença do paciente. Ele fez uma pergunta calibrada. O que havia de tão importante para ele querer sair? E então, quando o paciente disse que tinha coisas para fazer, o médico se ofereceu para pô-lo em contato com os serviços que poderiam ajudá-lo a resolver esses assuntos. E pronto, ele se dispôs a ficar. O que há de tão potente na técnica do médico experiente é que ele encarou o que era um confronto, vou sair, versus você não pode sair, e fez perguntas que levaram o paciente a resolver o impasse, da maneira que o médico quis. Ainda era uma queda de braço, é claro, mas o médico retirou de cena a confrontação e a bravata, dando ao paciente a ilusão de controle. Como disse certa vez um antigo editor do The Washington Post, Robert Estabrook, aquele que aprendeu a discordar sem ser desagradável descobriu o segredo mais valioso da negociação. Essa mesma técnica para suspender a descrença, usada com sequestradores e pacientes em fuga, funciona para qualquer coisa, até mesmo para negociar preços. Quando entra em uma loja, em vez de informar ao atendente o que precisa, você pode descrever o que está procurando e pedir sugestões. Depois de escolher o que quer, em vez de fazer uma oferta direta, experimente apenas dizer que o preço é um pouco maior do que você pode pagar. Então, peça ajuda com uma das melhores perguntas calibradas de todos os tempos. Como devo fazer isso? O ponto fundamental dessa abordagem é que você está de fato pedindo ajuda, e o que diz deve transmitir esse apelo. Com um esquema de negociação assim, em vez de intimidar o atendente, você estará pedindo um conselho a ele e lhe dando a ilusão de controle. Conduzir a conversa dessa maneira, uma vez que já se esteja engajado em um diálogo, é uma técnica de negociação muito poderosa para transformar confrontos diretos em sessões conjuntas de resolução de problemas. E perguntas calibradas são a melhor ferramenta.